Olá, olá! Estamos ao vivo e vamos receber um convidado super master especial hoje, que é o pastor Paulo César do Grupo Logos. Então, só esperar um pouquinho o pessoal entrar e o pastor também. Sejam bem-vindos, Geraldo e Talmir. Vamos esperar só um pouquinho o pastor entrar, que nós temos muito a falar hoje. A nossa live very special com o pastor Paulo César do Grupo Logos, identificando onde você vai saber. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, o pastor Paulo César entrar, descobrindo a sua identidade através do louvor. Descobrindo a sua através do louvor. Como é que está o som aí, gente? Me fala aí. Tá tudo bem? Como vocês estão? Qual a expectativa? Boa noite, tudo jóia? Seja bem-vindo, irmão. Hoje a live very special. Como é que tá o som aí? Já vai curtindo, marcando pra mim. Hoje com o pastor Paulo César, Grupo Logos. Seja bem-vindo, pastor. Só chamar que a gente começa. Opa! Pessoal, cheio de palavras. Pastor Paulo César. Rapaz? Graças a Deus. Só esperando o pessoal entrar. Aí. Graças a Deus. Isso. Esperar o pessoal participar. Enquanto isso, vamos Isso mesmo. Coisa. O povo está entrando. Então, Isso pastor, vamos levar o pessoal a descobrir a sua identidade através do louvor. Não necessariamente o louvor como música, mas sim o louvor como adoração ao nome do Senhor. Porque o louvor não é só uma música, não é só um cantar, não é só um tocar. Mas o louvor é o quê? O que é o louvor? Hoje nós vamos descobrir, não é, pastor? Vamos trazer uma mensagem sobre o louvor. O que era o louvor na vida de Davi, o que era o louvor na vida de Moisés. Era simplesmente pegar o instrumento e tocar e cantar? Certamente não, né, pastor? Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos lá, eu tô feliz. Como eu disse para você em off, eu tô vendo você de camisetinha aí. Que maravilha, o clima aí deve estar muito frio, rapaz. Aqui em São José dos Campos está bem frio mesmo. E eu tive que botar um casaco, botei aqui até um cachecol no pescoço que está escondidinho aqui. Mas eu tive que Nossa, botar. quem me dera. Tá friozinho mesmo aqui. Mas é bom, eu acho bom, eu gosto do frio. Só não é frio, só não é bom o frio quando você está na praia, né? É É o seu verdade. caso, né? Gente que tá pertinho. Não, mas de vez em quando é bom. É bom porque o calor o tempo todo é complicado. Mas só aproveitando, o pessoal que tá chegando, eu vi gente falando assim de já recomendar. Pessoal, hoje descobrindo a sua identidade através do louvor com o pastor Paulo César. E olha aqui, você está vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Ele tem uma finalidade de você expandir essa mensagem para que outras pessoas possam também acompanhar. Rio Grande do Norte, calor o ano todo. Eu estou em Vitória. Vitória não, Vila Velha, que é do lado de Vitória, aqui no Espírito Santo. Um calor também. E como é que tá aí, pessoal? Vai falando aí pra gente se o som tá bom, como é que vocês estão ouvindo. Que a gente vai se apresentar também.
BH tá fresquinho, graças a Deus. É, Gente, fala aí pra. eu tô vendo que você tá com violão também aí, então vai ter música também. Eu quero ouvir também. E a turma toda aí vai ser muito bom, né? É porque o Pessoal violão de só louvor. Sorocaba chegando aí, né? Isso. O pessoal tá dizendo que tá legal, ó, tá bom, tal. Flórida. Quem tá na Vai Flórida aí, que, que bom, que ótimo. Isso. A gente Paulo vai falando César, onde vocês passou são. rápido, eu não consegui ler João João Pessoa. Pessoa, pessoal nos Estados Unidos. Puxa vida, que joia, bacana. É autor da minha fé, o Maravilha. pessoal não é mole não. É. É isso Então, aí, é pessoal, isso aí. deixa eu só fazer uma apresentação, como a gente já entrou. Eu fiz um convite ao pastor Paulo César para participar com a gente. Vocês estão vendo. Tchecos. Ó, vocês estão vendo Aracaju, Recife, muito legal. Gente, aqui em cima é o violão Só Louvor com o pastor Paulo César, no qual nós temos o prazer de receber. Sexta-feira nós recebemos o Carlinhos Félix. E o que é o violão Só Louvor? O pastor Paulo César também, todo mundo já conhece, mas o nosso propósito é simplesmente repovoar as igrejas de instrumentistas. Então, como ele é completamente conectado ao louvor, à adoração, nós fizemos esse convite para que possamos ter uma conversa muito especial, muito legal, descobrindo a sua identidade através do louvor, seja com o instrumento na mão, para quem quer aprender a tocar violão, nós estamos aqui só com louvores, essa é a finalidade do violão, só louvor, mas hoje o louvor é com o pastor. Então, pastor, para a gente começar e o pessoal não ficar só ouvindo, 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 eu queria dizer o seguinte, que uma coisa que eu falei com o senhor, que quando eu comecei, pela minha idade, teoricamente, eu não tenho idade assim para ter como referência o grupo Logos, para conhecer, mas na minha igreja eu tive amigos, tive companheiros de instrumentos, inclusive o professor que começou a me dar aula, entre outras pessoas mais velhas, mais experientes, perdão pela palavra, que a referência delas, a referência que eu passei a ter dentro da igreja era o Grupo Logos, era a Koinonia, era Vencedores por Cristo, era, dentre outras, assim, quanto fora da igreja. Fora da igreja eu quero dizer assim, quanto à rádio, o que era atual, era Kleber Lucas, o Carlinhos Félix, era a comunidade da Zona Sul. Então, eu queria entender do Senhor como que foi um pouco da experiência, essa foi um pouco da minha experiência, mas como que foi a experiência do Senhor como início na adoração, no louvor, nas composições. O que influenciou o Senhor? Então, eu acho que a questão musical tem dois parâmetros aí que a gente precisa avaliar. O primeiro é o parâmetro normal, né, do talento que Deus dá. Isso é nato, isso já vem com a gente desde berço. E isso a gente tem assim de uma forma natural. Quando acontece a conversão, então isso dá uma guinada, foi o que aconteceu comigo, porque na conversão a nossa vida toma um outro propósito, um outro direcionamento. E tudo que você Amém. tem em você converge na direção daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Quer dizer, quer usar a você como um canal, e no caso era o que Deus estava fazendo na minha vida. E então a música se tornou, ela mudou de um simples talento natural, de uma coisa que eu fazia por prazer próprio, ela passou a ser uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de divulgação do próprio Evangelho,
da palavra do Senhor, de conceitos, de doutrinas e de uma série de coisas assim. Então eu vejo esses dois lados, o lado do talento natural e o lado desse Uhum. talento ser usado a partir da conversão como uma ferramenta para a evangelização, para o trabalho, para o ministério de uma forma geral. É verdade. Até Essa, comentaram aqui uma coisa que eu falei com o senhor, que sobre as letras do grupo Logos, é, muitas vezes a gente encontra letras de louvores, às vezes hoje, que você vê a mesma repetição 10, 20 vezes, ouvindo, é até gostoso de se ouvir, você sente a presença de Deus, mas se você pegar a letra para ler, como se fosse uma coletânea, mais antigamente, mais de um tempo atrás, você não entendia. Pô, deixa eu ler aqui. Você não entende o que você está lendo. Você precisa de alguém para te explicar. Agora, o que a gente vê sobre as suas composições, composições do Grupo Logos, é, é como se você estivesse lendo a Bíblia, que é algo simples, algo fácil de se entender, de acompanhar, como que e isso era referência da época, como que o senhor, na época, conseguiu conciliar, era fazer a poesia e depois colocar a música junto, ou já pegava o violão e já agrupava a poesia que vinha da eternidade de Deus e já colocava, como ele falou, a mão no arado, é o nome de um louvor, mas já colocava em prática mesmo essas letras tão preciosas, tão maravilhosas, fáceis de entender. a gente tem uma grande vantagem. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo assim ao povo de Deus ou a quem escreve música cristã. Tem uma grande Uhum, vantagem porque nós temos um livro que nos inspira. A gente tem a é Bíblia, a gente verdade. tem as histórias, a gente tem os conceitos e as informações preciosas que a Bíblia traz ao nosso coração. E elas em si são uma fonte inesgotável de inspiração. Agora, eu gosto de dizer que a inspiração ela não é necessariamente só alguma coisa que vem assim do etéreo, alguma coisa que vem assim como um vento que chega na gente e que nos faz descobrir assim instantaneamente, puxa vida, veio uma ideia aqui, uma inspiração assim. Não, não é bem assim não. Uhum, Se você prestar atenção quando o seu pastor estiver pregando e a pregação dele for uma boa pregação, você vai ver que ele gastou tempo para chegar a determinadas conclusões, para fazer determinadas afirmações, para pegar aquela conjuntura de tudo que está na cabeça dele e ordenar e dividir em pontos que ficam plausíveis e que ficam fáceis de serem entendidos e praticados. Né? Então, acho que a música, a composição também tem muito disso. Você vai uhum, normalmente meditar num texto das Escrituras, por exemplo, ou numa história, ou numa parábola, ou em alguma coisa que você está lendo ali, aquilo permeia a sua mente. E é claro que uma canção, uma música, é algo que vai ter 3 minutos e meio, 4 minutos, quando muito grande, né? Mais de 4 minutos. Então, você há de convir que é um espaço pequeno para você colocar tanta informação. Então, é preciso trabalhar essa informação, é preciso burilar isso para que possa ser contido nessa música, nessa melodia que você está compondo. Então, isso tudo dá muito trabalho, não é necessariamente uma coisa que acontece assim. Eu não posso negar que pensamentos vêm e também esses pensamentos são frutos de algo que já está lá dentro, né? Porque às vezes você uhum, precisa pegar um texto e estudar para fazer um estudo bíblico, para fazer
uma preleção, um sermão. Mas às vezes você tem ideias que já estão na cabeça já há muitos anos, já estão ali. Então, aí sim, podem nascer frases, podem nascer contextos, né? Que podem nascer quando você está dirigindo, por exemplo, quando você está fazendo sua caminhada, enfim, né? Em qualquer ocasião na vida. Então, essa questão de inspiração, ela vem fruto de um meditar, de um gastar tempo com aquilo que você está escrevendo. É por aí, eu acho. Sim. Uhum. Eu concordo com o senhor. Eu queria poder também compor, assim. Ainda não aprendi, ainda não consegui. Só consigo acompanhar os louvores no instrumento, aquilo que já vem pronto. Mas eu acho muito interessante que essas composições, principalmente do grupo Logos, claro, como estamos falando do senhor, né? Elas têm também uma composição muito bonita com o instrumento, com o violão, com o instrumento que é tocado, muito perfeita. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Vamos colocar o instrumento um pouquinho daqui a pouco. Parece que o pessoal às vezes tá até junto com a gente aqui em pensamento. Eu queria perguntar, Portas Abertas, ela tem tudo a ver com o filho pródigo? Eu outro Claro. dia estava ouvindo o senhor falando também e queria aproveitar como aqui pode ter gente que precisa ouvir um pouquinho sobre portas abertas, sobre o filho pródigo. Tem tudo a ver com o filho pródigo. Então, esse é um pensamento muito jóia, porque, via de regra, quando as pessoas pensam na história do filho pródigo, as pessoas pensam em alguém que estava longe de Deus e voltou para Deus. Ou alguém que deixou a sua casa, como a própria letra da música diz, Uhum, e depois se arrependeu lá na frente, a ficha caiu e ele voltou e tal. Eu, particularmente, gosto de pensar que a história do filho pródigo é a história não de uma pessoa que deixou a igreja, mas é a história de todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas que estão longe, de uma forma ou de outra, estão longe de Deus, porque em se pensando na criação. Por exemplo, quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, o colocou lá no Éden e deu a esse homem o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de obedecer ou não obedecer a Deus, vou sintetizar assim. E esse uhum, homem escolheu a desobediência. Então, por um só homem, como a Bíblia diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a raça humana recebeu essa carga, esse pecado, e por isso o próprio salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. E quando o salmista está dizendo isso, ele não está dizendo que minha mãe fez a coisa errada. Não, não é isso. É que tá, por causa de Adão, nós nele já nascemos pecadores, já nascemos fora de casa, no sentido de que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o tinha na sua casa. Quando ele pecou, ele se escondeu, ele se afastou, porque o pecado faz isso na vida da gente. Então a história do filho pródigo, para mim, relata isso. Relata a ideia daquele que deixou a casa, mas aí vem a possibilidade salvífica, ou seja, a possibilidade de ir trabalhar a mente, o coração dessa pessoa para que ela volte para o plano original que Deus tinha. Como é que isso acontece? Isso acontece através do trabalho do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? Significa que aquele homem que estava se achando bem no erro que estava vivendo, na sua vida distante de Deus, agora ele começa a olhar para si mesmo
E é quando a gente pensa que a ficha cai, porque ele começa a olhar para si mesmo, antes se sentindo bem, mas agora ele não se sente tão bem mais assim. Ele está sendo convencido de que ele não foi criado para ser assim, para viver assim. Então ele começa a olhar introspectivamente e a perceber a sua própria queda, a sua própria desventura, e então ele precisa de ajuda. E aí vem a ajuda de quem? Vem a ajuda de Cristo Jesus, que nos lava, que nos perdoa, que nos purifica e nos dá a possibilidade de retornarmos, de sermos aceitos agora como filhos de Deus. Né? Glória a E, Deus. e essa, para mim, é a história, é o bojo. Agora você vê que tudo isso que eu estou dizendo, é claro que nós conhecemos esse contexto, tem muita gente que não conhece. Todo esse bojo de tudo que eu disse é o que precisa estar contido em uma simples música. E é isso que acontece com a música Portas Abertas. Muito legal, muito bom. Ou seja, não é o simples fato, não é o fato de ter saído da igreja, mas o fato de já nascer sobre a condenação do pecado, a condenação do mundo Uhum. e voltar para a casa do Pai, voltar para os Exato. braços do Pai, É o nosso Pai, o nosso Criador, sem dúvida alguma. de, Creio de que é onde por nós aí. viemos. É. Amém. Glória a Deus. Pessoal, quem está entendendo, quem tem alguma pergunta, pode escrever aí, que a gente vai tentar aproveitar todas. Se está entendendo, marca aí que você está entendendo. Se não está entendendo, marca que não está entendendo também. Porque Pode ficar à vontade e perguntar, não é? Eu gosto do Instagram porque é o seguinte, o Instagram ele nos dá essa possibilidade de uma interação. E às vezes a gente tem que desligar os comentários por causa às vezes a internet cai e tudo mais, mas eu fico uhum. contente quando a gente pode deixar os comentários, porque a gente vai podendo ver, né, aquilo que. E hoje eu estou com o óculos certo, eu estou conseguindo ler aquilo que está escrito aí. Então, Aham. então, né, E, ah, e- e o bom que a internet também, ela é para gente aqui mais que as portas abertas da igreja. Então tem esse aviãozinho aqui, é para chamar mesmo, para convidar as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, porque através das palavras, das letras do pastor Paulo César, quem sabe alguém não precisa ouvir também, não é verdade, pastor? as pessoas estão dizendo que estão entendendo. Eu estou lendo aqui, estou entendendo muito bem, foi muito claro e tal. E Glória a estão pedindo Deus. que eu cante. Você quer que eu cante Portas Abertas? Eu posso cantar, claro, sem dúvida alguma. Amém. Glória a Tá? Deus, pode ser. Eu vou cantar e eu queria que vocês também ajudassem, porque é o seguinte, o Instagram, ele não é uma plataforma feita para música. Então a música ela sofre um pouco por causa disso, né? E nunca fica muito legal. Eu vou fazer o possível aqui para que a gente possa compartilhar aí, você dizer para mim, olha, pastor, a gente está entendendo, tá bom e tal, e você vai fazendo o comentário aí. Agora eu não vou Amém. ler. Aí eu Aham. o meu irmão que leia, porque se eu for ler, eu vou me perder aqui. Eu tenho que me Tá concentrar certo. no que eu estou cantando, tá bom? Então, Pode deixar que a gente vai tá? ler. Eu vou cantar e você presta atenção aí no que as pessoas estão Amém. dizendo. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo. Eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia
vê-lo regressar. Posso Glória a pensar no que o Deus. mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo, porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei vi há muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Se eu estivesse na igreja, eu ia convidar todo mundo a cantar. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde. Escreveram aí, é verdade. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, lá, novo dia, nova manhã. Olha, escrevi, o senhor não leu. Ó, já fui muito edificada com esse louvor, escreveram aí. Tô cantando aqui, lindo para a glória de Deus. Escreveram aí, é regra aprender louvores Grupo Logos aqui em casa. Escreveram assim, lembro da minha mocidade. Escreveram revivendo a conversão. Eu vi. Muito lindo esse louvor. E eu, é claro, para a honra e glória em nome do Senhor. No início da nossa live, falaram muito do louvor Autor da Minha Fé, que é muito profundo também, muito lindo. Eu queria saber se ele é sobre a volta do Senhor Jesus. Claro que a gente entende que sim, né? Mas se o Senhor acha, acredita, que está faltando isso hoje, nos louvores de hoje, falar mais sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a conversão, sobre a evangelização,
nos louvores, na letra dos louvores. Ah. Então, eu acredito que a música cristã, a música evangélica, ela tem esse direcionamento que é muito abençoador, abençoador por causa das verdades, por causa das promessas, abençoador por causa da, do respaldo que a palavra nos dá para a fé que dizemos que. Então, por exemplo, tenho passado ainda por momentos bem difíceis, né? O Senhor levou a minha querida esposa e eu quero evitar de estar mencionando isso, mas eu sou obrigado a fazê-lo agora porque, vamos dizer, nesses momentos assim, de maior dificuldade, eu sei que as pessoas dizem assim: vem para minha casa, pastor, eu moro aqui na beira da praia, vem aqui passar uns dias para você esquecer. Alguém diz assim: faz uma viagem. Enfim, tem uma série de coisas que eu não vou dizer que essas coisas não sejam boas, é claro que são. Mas tem uma coisa que traz ao nosso coração um consolo que nenhuma outra coisa pode, que é as promessas do Senhor. Quando eu penso Amém. na possibilidade de nos encontrarmos na eternidade, quando eu penso na possibilidade, que não é possibilidade, é real, de que hoje ela está vivenciando algo que eu já gostaria de estar vivenciando também, que é muito melhor do que aqui, como Paulo nos ensina, né, nas suas cartas. Então, isso traz ao meu coração consolo. Então, é bom eu cantar sobre isso. É bom eu cantar sobre a volta de Cristo Jesus, porque quando ele vier buscar a sua igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e haver ser um ajuntamento celestial, porque ele virá entre nuvens, não é? Num primeiro momento. Depois ele vem para reinar. Mas antes ele vem para buscar a sua igreja, para nos resgatar, para nos levar com ele entre nuvens. E isso é fabuloso. Nós esperamos esse arrebatamento da igreja. Tá? Essas coisas precisam ser cantadas, elas precisam ser ditas, elas precisam ser o nosso motivo de louvor e adoração. Às vezes, talvez, eu quero e nem devo exercer um papel crítico. Muitas vezes a nossa preocupação é muito maior com louvar a Deus pelo emprego que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, porque o ladrão não roubou a minha casa, outros minha. Quer dizer, esse tipo de bênção, que é muito mais aquela bênção que está no meio das minhas mãos hoje aqui, são importantes? São muito importantes. Mas elas não se comparam àquilo que é celestial. Elas não se comparam àquilo que é a verdadeira paz que o mundo não pode dar, que as coisas não podem dar. Então, cantar sobre essas coisas, sem dúvida, é muito mais relevante, não é? Então, acho que essa própria música que você citou, o autor... Por que o Autor da Minha Fé é uma música que eu não posso... Se eu chegar num lugar e não cantar o Autor da Minha Fé, a pessoa vai pedir que eu cante. Aí eu pergunto para você, por quê? É porque o conteúdo dela, a mensagem dela, é mensagem de esperança eterna. Então, quem precisa dessa mensagem? É verdade. Entende a diferença? Sim. Eu posso agradecer ao Senhor pelo feijão e arroz que tem na minha casa. Mas quando eu penso na minha casa celestial, no meu lar eterno, quando eu penso nas ruas de ouro, quando eu penso num lugar que não tem choro, não tem... são outros 500, é outro departamento. E interessante que a letra desses louvores, com a melodia desses louvores, elas fazem um encaixe muito perfeito, que na minha igreja mesmo até hoje, canta-se Autor da Minha Fé, tá lá na coletânea de louvores, ao sentir o mundo ao meu redor, percebi que todos buscam paz, porém em vão, em caminhos que não trazem solução. Solução só em Jesus.
a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vou gozar. E depois Vai sim, gozar. mas é só em É, Jesus a paz real. é, Você vai encontrar o seu amor, vai experimentar. Eu acho incrível isso, como você fala assim, uma experiência pessoal e depois na segunda parte você faz um convite. O seu amor vai experimentar. Venha é. Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Esse é um dos louvores, não lembro ao certo se eu já coloquei lá para os meus alunos. O Ah, pessoal tá vendo aí violão só louvor, e eu tô com o violão na mão porque nós temos alunos e alunos que com o violão, que eu ensino violão apenas com louvores. Para quem tem o violão aqui, quem tem violão e não toca nada ou quer voltar a tocar, levanta a mãozinha aí, que é com o violão só louvor. Mas voltando, eu acho incrível esse convite nessa letra. Como que o senhor chegou nela? Como que foi não, então, apresentar essa na letra igreja? especial que você acabou de cantar agora, que, né, essa música é do Jairinho. Nós fizemos Uhum, algumas composições juntos, né? Mas essa é uma música dele. Ele compôs toda a letra, música e tal, né? E essas músicas, elas é aquele tal negócio. Eu entendo exatamente aquilo que você colocou e concordo plenamente. Ele começa a dar um uhum. testemunho daquilo que aconteceu com ele e depois ele convida, olha, venha Jesus Cristo e a vida eterna você também vai gozar. É muito interessante, mas é assim, a música cristã precisa ter esse papel de testemunho e de convite também, não é? A compartilhar da mesma vida. Jairinho foi muito feliz nessa música, aliás, ele tem várias outras que são lindas, né? E que eu Sim. também canto, né? Às vezes eu pego, faço um pupurri dessas músicas e canto músicas misturando elo, logos e coisa assim, e sempre é muito bom. E você é canhoto, né, rapaz? Eu tô vendo aí você. Não, na verdade não. É o Instagram que faz virar mesmo. Ah, é? Tanto Ah, bom, aí eu faz tô olhando virar. aqui, eu tô falando, ué, o camarada é canhoto, né? Não, se eu ter uma ideia, às vezes eu gravo aulas ao vivo, eu Ah, chamo os meus alunos, eu falo assim, ah, olha, hoje tem aula ao vivo no Instagram. A gente grava assim. Aí para não ficar essa aparência de canhoto, aí eu tenho que botar no aplicativo depois que eu baixo o vídeo, para o aplicativo virar, aí ficar certinho. Tanto que ué, que interessante. se o senhor colocar um livro aqui na frente, vai É, aparecer todo ao contrário, então parece mesmo. Mas quanto a canhoto, eu costumo falar com o pessoal assim: se você acha que você não vai aprender porque é canhoto, ou por causa disso, ou porque tem as mãos pequenas, ou porque tem a mão grande, esquece essas dificuldades, porque meu irmão é canhoto e tocava, conheço muitas pessoas são canhotas e tocam da forma aham, que um destro, como eu, toca. Então, aham, são pedras no caminho que a gente tem que retirar, assim como na nossa vida com Deus espiritual. Uma pergunta que um dos meus alunos deixou antes da live, antes da gente começar essa live, ele pediu para que eu trouxe essa pergunta de quais foram as suas dificuldades, quais foram essas pedras no caminho, no decorrer do aprendizado, tanto com o instrumento, o senhor falou que para compor utiliza o violão, utiliza o teclado, quais foram as barreiras encontradas, mas que, claro, sabemos o senhor ultrapassou todas, para deixar esse testemunho para quem está nos assistindo. o que acontece é o seguinte, um conselho que eu dou à pessoa que quer aprender um instrumento é não cometer o mesmo erro que eu cometi. Qual foi o erro que eu cometi? Eu comecei a aprender praticamente por minha conta própria. Ou seja,
Meu Uhum. pai tocava violão. E então, só que meu pai, ele me ensinou duas posições no violão, o dó e o ré. Ele me Uhum. ensinou o dó e o ré e então depois ele disse para mim, meu filho, é o seguinte, o pai não leva jeito para ensinar. Eu Uhum. toco e tal, mas eu não levo jeito para ensinar. E ele também não tinha muito tempo, porque trabalhava, saía de madrugada e voltava tarde da noite. Aí ele comprou para mim um método naquela oportunidade tinha um método, uma revistinha com as posições, com os bracinhos do violão, conforme vocês sabem e tal. Então eu Uhum. comecei a tirar por ali, tem o número dos dedos direitinho, e eu fui tirando por ali. Só que tem o seguinte, aí eu fui tirando músicas, rapidamente eu fui pegando as músicas, porque se você fizer isso, você vai pegar. Só que aí tem um Sim. detalhe, tem outras coisas que são muito importantes, que são os posicionamentos, o posicionamento correto da mão, no caso, no instrumento, a você pegar as batidas de forma correta, né, as levadas, né, de forma correta, Uhum. e uma série de coisas assim. Mas acontece o seguinte, na minha vontade de tocar os cânticos, né, então eu escutava a música, tirava de ouvido e já ia tocando e tal. Só que aí o que aconteceu? A mesma coisa com o piano, né? Sim. Eu me arrependo profundamente de não ter continuado a estudar piano. Por quê? Eu fico pensando, se hoje eu tocasse piano, tocasse para valer, Uhum. poxa, seria uma bênção, porque eu chego num palco com teclado, com piano, ponho coisa aí, o microfone aí, e seria jóia. Eu não precisava depender necessariamente de ninguém. Deus tem seus Aham. planos, é claro, e trabalha certo por linhas tortas. Eu sei disso. Eu dou honra ao Senhor. Mas eu fico pensando que por que foi difícil para mim? Porque quando eu procurei a escola, eu senti a necessidade da escola. Quando eu procurei, eu já sabia alguma coisa. Esse é o problema. Por quê? Uhum. Porque quando você já sabe, a escola fica enfadonha. Quando você já sabe alguma coisa, você chega lá, aí você vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí faz de novo dó, ré, mi. Eu não aguento isso. Porque você já sabe um pouco, sabe? Então não tem, Aham. não tem condição. Aí você vai fazer um acorde, aí a pessoa deu o acorde, você tem que fazer desse jeito, desse jeito. Não, você já sabe, você chega ali, blom, acabou. Só que é diferente, né? Então eu Uhum. sinto não ter, eu sinto ter ido para a escola depois de já tocar alguma coisa, porque isso me desanimou de pegar os começos como deveria ser. Eu não sei se essa é a Aham. experiência de muita gente, mas comigo aconteceu assim. Então, o que que acontece? Eu continuo tocando, eu toco violão, mas eu não tenho coragem de tocar em público, porque eu sei que não faço legal, como deveria fazer. Eu Aham. sou consciente disso, até porque eu tô cercado de músicos profissionais. E como? Então, eu não me arriscaria na banda, por exemplo, a, Uhum. a tocar, certo? Eu poderia chegar lá com o violão e fazer uma música, uma, duas, três músicas, eu poderia fazer. Mas aquela versatilidade do músico profissional eu não tenho. Então eu uso o violão estritamente para compor. Porque compor, eu componho aqui na minha casa, se eu estou botando o dedo de forma correta, se eu não estou, se eu estou, não tem problema. Eu acho o acorde, às vezes eu não sei o nome do acorde, sabia? Às vezes eu não Aham. sei, eu tenho que ir botando É o dedo co- e contando direitinho e saber, não, isso aqui é tal acorde assim, assim. Por quê? Porque eu vou procurar, né, é, nessa base. Agora, tem uma Mas, coisa, quando você já tem esse talento natural, você disse a respeito de como que a música funde assim, porque vem a letra da música e a música é uma uhum. condução perfeita, né, que envolve aquela música assim, que mexe no sentimento daquilo que a música está dizendo, aí isso aí já é outra coisa. Isso aí já é Aham. para mim, é uma coisa muito do Espírito Santo que vai direcionando a gente a chegar naquele denominador comum
que muitas vezes foge da nossa própria percepção e depois eu mesmo fico pensando, cara, como é que eu escrevi isso? Aí eu só posso louvar o Senhor porque eu sei que vem de lá. Aham. Mas ao mesmo tempo a gente já fica ciente que o Senhor nunca dependeu de ninguém. Melhor, claro que pode ter dependido, para fazer uma composição. Tá sozinho em casa, tá sozinho em algum lugar, mas o violão está ali, ou o teclado está ali, não dependeu É, não precisou depender de outra pessoa para vir ter a inspiração da letra da música e já colocar no instrumento. Queria dizer, se eu não falar, que o Lenilson, um grande amigo meu, super aham, fã do senhor, tá aqui assistindo. Ele. Eu não posso deixar de dizer pelo menos esse nome. Minha mãe também tá vendo, familiares também. Mas não posso deixar aham. de dizer esse nome, que é por causa dele que eu tô aqui com o senhor. Se não fosse Pô, acompanhando ele na igreja, que lá no início da nossa fala contei um pouquinho da história, eu não estaria te ouvindo, porque ele canta muito bem e eu ouvi a voz do Senhor através da voz dele também. Então é que bom, uma bênção graças a para Deus. as nossas vidas ele está aqui. Então, para deixar claro que para o Senhor, que quem acompanha, quem conhece, e pode até Renan também, um amigo meu, tá aí, pode levantar a mão que Ah, não é só gente de uma certa idade para cima. Como comentaram aqui, aham, lá em casa é regra conhecer Grupo Logos, cantar, mas tendo essa experiência vindo da igreja, vindo da família, é aham, uma satisfação ter essa referência também como Grupo Logos, como eu falei também para o senhor, como Grupo Koinonia, Vencedores por Cristo, foi aham. fascinante. Eu falei com o senhor até que às vezes eu me pego no carro ouvindo de vento em polpa todinho, e tem que ser desde o primeiro louvor em diante, que são poesias lindas e maravilhosas também. Mas eu acho que o nosso tempo está quase encerrando, e falando aqui, logo a herança passa de pai para filho, é verdade. Minha filha vai conhecer. Você sabe de uma Minha filha coisa? tem Ah, 4 anos. sabe de uma coisa, Adam? A música em si, ela pode ser de alguma forma colocada com idades diferenciadas, mas a música boa, assim como outras coisas que são boas também, ela permanece. O maior exemplo disso é a própria Bíblia. Se você Uhum, pegar, você vai ver que há muita inspiração através dos Salmos de Davi. E os Salmos de Davi são músicas com quantos anos? Aí você vem mais para próximo da nossa época e você vem para os hinos tradicionais dos salmos e hinos da harpa cristã e de tantos outros uhum, hinários que as igrejas usavam para cantar. E você vê, eu estou gravando esses hinos hoje. Agora, para mim, eles são sim, velhos. sim. Para mim, eles são muito antigos. Mas Aham, eu tenho mais gozo pra de mim não. gravá-los hoje. Por quê? Por causa das letras. E outra coisa, eu gravo hoje essas músicas e as pessoas estão hoje na internet curtindo e curtindo muito essas canções, que são hinos tradicionais, né? Não são nem hinos do Logos nem do Elo, não, são tradicionais de Uhum, muitíssimos anos atrás. Então, eu acho que isso de fato acaba passando também de pai para filho, por quê? Porque hoje, e isso é verdade para muita gente, tem muitos pais que estão ninando seus filhos com músicas do Logos, por incrível que pareça. Então, essa sim, criança, tem meu gente falando netinho isso tem aqui. 6 anos, o meu netinho tem 6 anos, e ele canta Aham, Logos direto. É impressionante, eu fico impressionado com ele. Né? Assim tem uhum, várias outras crianças. Um dia desse eu estava até mostrando desenhozinhos que eu recebo, né, das crianças que mandam para mim e tal. E por que eles fazem isso? Porque eles crianças, eles já têm um amor pelo Logos, mesmo sendo velhinho. É o vovô, mas tem um carinho especial por causa das letras que os pais estão mostrando. E é motivo de muita alegria. Olha, eu estou sem relógio, eu estou sem ver a hora aqui. Você que está comandando é que É, tem o tempo aí,
você vai me orientando, É, tá? eu Que tô, já eu tô está olhando aqui. reforma. Eu acho que a gente tem quase 10 minutos, uns 8 minutos. O senhor Então, poderia nos agraciar com a sua voz, com outro louvor? quer que eu cante? Ó, o Se pessoal puder. pediu várias músicas aí, alguém pediu o Pescador. Eu vou cantar o Pescador então, tá bom? A gente Maravilha. é uma pena porque eu quero fazer, eu vou fazer um programa ainda. Eu vou fazer um programa onde eu vou Aham. conversar com, vou cantar muito, mas isso é um projeto que eu tenho aí para frente. Aguardem, mas ainda não Glória está a na Deus. hora. Vamos lá, Pescador. Amém. Vou cantar essa música. A vida da pessoa que canta tem muito a ver. Alguém escreveu aí, é verdade. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria o pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos,
antes apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia irá mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar. Glória a Deus. De vida e de propósito. Glória a Deus. A glória de Deus está descendo aqui, certamente. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração. Glória a Deus, para a honra e glória no nome do Senhor. Pastor, infelizmente nosso tempo está acabando. Estou olhando 2 minutos. Aqui é o violão só louvor. Para quem deseja aprender violão apenas com louvores, vem com a gente, vai conhecer muito. E pastor, muito obrigado pela presença. E fiquei com as últimas palavras, antes que o Instagram nos derrube de uma vez só. Tá, deixa eu fazer um convite para o pessoal. Gente, olha, nós temos o nosso canal Paulo César Logos Oficial, Paulo César Logos Oficial, canal no YouTube, e gostaríamos muito que vocês entrassem no canal, se inscrevessem lá, tocassem no Agora, sininho, dessem um joinha. Você vai receber, olha, eu estou com várias músicas, eu fui para o estúdio, eu estou com várias músicas para subir lá para o canal. Eu tenho coisas do projeto Entre os Índios, de tradução da Bíblia, lá no Peru, no projeto Entre os Índios. Eu vou botar entrevistas com o Fidel Nanantai Chauit, para que você possa saber mais a respeito disso. Tem tanta coisa boa que está lá no canal. Paulo César Logos Oficial. Entra lá. Também acompanha a gente pelo Instagram, também o mesmo endereço, e no Facebook, tá bom? Será um prazer para mim. Muito obrigado a todos, obrigado, Adam, obrigado a cada um de obrigado vocês você. por aquilo que escreveram. Orem pelo velhinho, para a gente continuar. Um beijo a todos vocês. Amém. A paz do Deus Senhor. abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Amém, amém. Deus abençoe. Paz. Então, pessoal, obrigado por participarem. Então, fica o convite, vai lá no YouTube do pastor Paulo César Logos Oficial, né? E o Violão Só Louvor também aqui no Instagram. Está encerrando por hoje. Foi uma grande alegria estar com todos vocês. Meus alunos também que participaram. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima live. Tchau, tchau. O Instagram começou a contar agora, nos últimos 20 segundos. Vamos lá, só. Eu senti
corredor.